Olá a todos e todas. Esse é um vídeo de suporte para as tarefas referentes a essa primeira semana de aula. E daí eu pedi para vocês assistirem um filme, eu deixei o link da primeira parte do filme, mas lá na página onde está a primeira parte vocês encontram a segunda, a terceira e a quarta parte. São 4 partes, o filme é um pouco longo, mas é um filme que vale muito a pena para a gente começar com uma dimensão do contexto do que foram as lutas sociais. O filme chama Germinal, é um filme francês, inspirado num livro que também chamava, se eu não me engano, O Germinal, e trata de um contexto de começo da Revolução Industrial na França. Esse filme foi escolhido porque ele mostra, pelo que o próprio nome sugere, a palavra germinal, germe, origem, esse filme mostra as origens do movimento operário, que a gente pode considerar o primeiro movimento social, assim chamado de movimento social. Depois, na aula síncrona da semana que vem, a gente vai discutir melhor o que é que difere um movimento social. O que é que difere uma luta de um movimento social? Toda luta é movimento social? Essas são questões que a gente vai tentar resolver ao longo da disciplina. Mas, por enquanto, é importante entender por que é que o movimento operário é considerado um autêntico movimento social, o primeiro deles, né? E aí eu deixei aqui algumas perguntas, cadastrei ontem uma notícia no SIGA A, em que consta algumas perguntas para ajudar vocês enquanto assistem o filme, direcionar o olhar de vocês enquanto assistem o filme. A gente diria que é um estudo, não é um meu estudo dirigido, é talvez uma visualização do filme dirigida, né? Por esses tópicos que eu lancei na notícia aqui do SIGA A. O que é que eu espero que vocês façam? Eu espero que vocês, ao assistir o filme, vocês façam anotações tentando responder esses tópicos de aula da forma como vocês conseguirem entender. E na próxima aula, que a gente vai ter síncrona na semana que vem, a gente vai discutir isso e prevalece aquelas mesmas regras que foram acordadas no começo da disciplina. Eventualmente a gente pode ter avaliação, porque a avaliação de vocês também vai ser contínua. Prevalece aquele mesmo acordo que a gente fez no começo da disciplina. Vocês são avaliados continuamente. Então, em alguns dias, a gente pode ter perguntas ou atividades que verificam a tarefa que vocês foram encarregados de fazer. No caso dessa semana, assistir o filme, tentar responder esses tópicos na medida que vocês compreenderem esses tópicos e também com a ajuda aqui desse vídeo, e para computar a presença nessa semana, responderem o fórum que está lá aberto também na página da disciplina do SIGA A. Bom, voltando ao filme, esse filme se passa no contexto em que a França começava a ter suas primeiras indústrias. Eu não lembro exatamente sobre que indústria é o contexto do filme. Se alguém prestar atenção nesse detalhe, anote para a gente comentar na próxima semana. Mas o filme se passa numa mina de carvão. Essa mina de carvão é muito importante para a gente entender que a primeira fonte de energia da Revolução Industrial foi o carvão mineral. O carvão retirado da terra, um pouco parecido com o carvão vegetal como a gente conhece, né, o que faz churrasco, mas só que ele era de característica mineral, ele não era feito de galhos de árvore queimados numa carvoaria que virava carvão. Eles eram retirados da terra. Portanto, era um mineral com potencial de combustão, de queimar, e que por esse potencial de queimar, ele serviu como primeira fonte de energia de caldeiras que aqueciam a água e fazia mover as engrenagens das máquinas, das primeiras máquinas. As primeiras máquinas da Revolução Industrial eram movidas a vapor. O primeiro motor foi um motor a vapor, e esse motor era aquecido. Aliás, esse motor era movido pelo vapor do aquecimento de um líquido, e esse aquecimento era proveniente desse carvão. Por isso que o filme se passa num contexto de uma mina de carvão. Muito embora essa mina de carvão, esse que eu não lembro,
esse carvão servia para alimentar a indústria de quê? Eu não lembro. Se alguém tivesse preste atenção nesse detalhe do filme, grave pra gente, anote pra gente discutir na próxima aula. Bom, eram comuns as minas de carvão na Europa no começo da Revolução Industrial, porque essa era a principal fonte de energia. E ali a gente vê um tipo de trabalho cuja a rotina era muito estressante. Em condições, vocês vão ver, as mulheres elas eram levadas a tirar a parte de cima da roupa, elas trabalhavam como homens, só de saia. Aliás, os homens não trabalhavam de saia, quer dizer, só com a parte de baixo, mas porque o calor era tão grande que, para suportar o calor embaixo das minas, sem equipamentos de segurança ou de ventilação, de oxigenação, eles eram... o calor era tão insuportável que as mulheres tinham que tirar a parte de cima e conviviam naturalmente no mesmo ambiente, homens e mulheres. Veja que aí a gente já tem uma ruptura nos padrões tradicionais da família, como era concebida tradicionalmente, onde as pessoas eram colocadas dentro do mesmo ambiente, tendo que fazer suas necessidades fisiológicas, tendo que trabalhar uma jornada de trabalho muito longa, em condições de desconforto térmico também extremas. Então, veja que esse ambiente físico de trabalho criou também rupturas simbólicas das relações sociais, na moralidade. Vocês vão ver também no filme que a casa dos trabalhadores, elas só tinham 2 pavimentos. Numa parte dos filmes você vê o operário e a esposa dele tendo relações dentro de uma banheira na presença dos filhos, e ali não havia problema nenhum. Quer dizer, a casa do operário, sendo essa casa simplificada com 2 pavimentos, era também um cenário de uma moralidade em que os pais não tinham essa concepção de privacidade em relação aos filhos. Você veja que a casa não tem cada um com seu cômodo, como é hoje pensada. Não existia essa arquitetura como a gente poderia, da intimidade. A arquitetura da casa não tinha como conceito a intimidade, cada um no seu quarto com sua intimidade. Isso é uma coisa muito contemporânea. No começo da Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo, foram se instalar nas cidades e as condições eram as mais simplificadas possíveis, de maneira que a casa tinha 2 pavimentos, as crianças circulavam, ficavam brincando, enquanto os pais tinham relações dentro da banheira, e isso estava tudo ok. Veja que essa Revolução Industrial, ela, quando a gente chama de revolução, é porque ela foi profundamente alteradora dos padrões, tanto tecnológicos da época, porque se cria a indústria, a máquina, o motor, né? É uma novidade daquela época, do século XVII, século XVIII, e, ao mesmo tempo, os padrões morais vão acompanhando essas mudanças também. O camponês sai das terras para trabalhar na indústria. Veja que os trabalhadores que são retratados no filme, eles têm um perfil muito forte camponês. Porque não por acaso eles saíram do campo, foram se instalar nas cidades, em condições mais ou menos improvisadas e arranjadas ao sabor das circunstâncias, de maneira que a casa dos operários era uma casa simples, e a própria moral, a própria conduta dos sujeitos se acomodava ao cenário novo e ao mesmo tempo caótico que foi o da Revolução Industrial. Vejam também que o ambiente da fábrica aproximou as pessoas. Enquanto que os camponeses antes moravam cada um num lugar distante do outro, e portanto essa questão da articulação da luta pode ser deduzida que ela era mais difícil, porque estava cada um num ambiente separado. No cenário do filme você vê que a proximidade entre as pessoas permite certa articulação. Isso é uma coisa que está entre as questões aí. Como é que esses sujeitos eles vão se tornando um coletivo que tem força política? Que articulações ali estão por trás, né? E que filosofias estão a inspirar? Essa pergunta, talvez eu faça uma promoção na semana que vem, de ponto, uma liquidação. Quem acertar essa pergunta? Que corrente filosófica está inspirando a luta ali daquelas pessoas? Tem uma corrente filosófica aí, muito presente até hoje, mas bem característica da época também, que é a inspiração da luta do movimento operário, que vai falar muito sobre
não aceitar as hierarquias de poder, não compactuar com o patrão que está acima de você, mandando, controlando a sua vida e lhe dando em contrapartida o mínimo possível, o mínimo para sobreviver. Não por acaso no filme tem algum momento que eles vão discutir com o patrão e eles falam: a gente não suporta mais viver só com base de pão. Que aspectos da luta esse coletivo carrega? Eles estão lutando por quê? Só pelo pão? Que eles vão lá e dizem: a gente não aguenta mais só comer pão e água? Ou existe algo também simbólico que eles estão lutando? Liberdade, igualdade. Lembrem que a gente discutiu um pouco isso na primeira aula. Então, quer dizer, quais são os propósitos, tanto de ordem material, quanto de ordem simbólica, desse grupo que começa a se formar enquanto grupo, porque estão ali próximos dentro do ambiente da fábrica? Que articulações eles promovem para se constituir, como está aí na pergunta, como um ator coletivo, como um conjunto de pessoas que se impõem buscando determinado propósito dentro de uma relação de conflito? Esse conflito separa as pessoas. Veja que no filme mostra muito bem um grupo de pessoas mais ricas que vão jantar, aquilo